para casa sem ter sido tocado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Glória a Deus, glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 55. Louvado seja Deus. Que o fogo do Espírito, ou melhor, que você, irmão, jamais deixe de buscar o fogo do Espírito Santo para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8. Isaías 55, 8. Glória a Deus. Já peço desculpa para os irmãos pela falta de lugar. Ainda mais no inverno, não dá para abrir a porta, fica muito frio para quem está lá atrás. Mas isso é um processo, isso é um período, em nome de Jesus. Glória a Deus, nosso problema foi só esse, né? Falta de espaço. Glória a Jesus. Mas agora as crianças foram lá para trás, acho que vai dar para todo mundo se acomodar. Lá para trás, eu não gosto dessa expressão, né? Vão lá para trás, parece que ele só jogou as crianças lá, né? Não, nós temos todo domingo a escolinha das crianças, ministério infantil, ali onde elas estão aprendendo a palavra de Deus. Amém? Elas ali aprendem a palavra de Deus de uma forma voltada para a idade delas, para que elas entendam. E eu sempre falo isso, a pastora, né, que fala isso, que é responsável por essa parte. Se a criança não quiser ficar lá, ela pode vir, não tem problema nenhum, mas é para todo mundo que quiser estar lá participar, tá bom? Amém? Glória a Deus. Podemos continuar então? Glória a Deus. Irmãos, Isaías 55, 8. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto dessa noite. Você escolhe se quer ficar com a Bíblia aberta ou fechada, acompanhar, aberta para acompanhar ou fechada. Mas eu queria pedir para o Juan colocar para a gente aqui Jeremias 29, 11. Faz favor. Jeremias 29, 11. Lá está escrito: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Vamos ver se a tradução está um pouquinho diferente, mas é esse mesmo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele está sempre além de nós. Quando nós oramos a Deus, eu gosto muito de uma expressão que alguém falou, que orar é falar com aquele que já foi lá no futuro. Orar é falar com aquele que já viu o futuro. Então, quando nós falamos com Deus, nós temos muitas dúvidas. Essa geração é muito ansiosa. A ansiedade, ela é o excesso de futuro, de querer saber do futuro. E a gente fica muito ansioso muitas vezes acerca de um monte de coisa, só que a gente não ora.
Se a gente orar e falar com Deus, nosso coração vai ficar tranquilo, porque Deus já sabe daquilo que nós ainda temos tudo. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai a Deus os vossos pedidos em oração. Então a Bíblia não erra, a Bíblia não falha. Eu estou ansioso, e a gente enxerga a ansiedade às vezes em um nível mais comum do dia a dia, assim, né? Mais uma preocupação, e tem níveis de ansiedade que são extremos, né? As pessoas têm que ser medicadas, os jovens têm que ser, eu falo jovens porque essa geração é muito acometida disso, tem que ser medicado, se torna uma doença, se torna algo terrível, que só quem tem ansiedade pode compartilhar como é que se sente quando tem crise de ansiedade. Mas a Bíblia, ela não mente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não passa, ela é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. Então, às vezes, nós que vamos pregar a palavra, não só os pastores, não só os líderes, mas toda a igreja, porque eu creio que você prega a palavra para as pessoas, você fala do amor de Jesus para as pessoas. E a gente diz assim: agora a gente não pode falar mais sobre tal assunto, porque esse assunto agora não dá. Eu não posso falar sobre ansiedade, eu não posso falar que quando eu estou ansioso eu tenho que orar, porque tem muita gente doente, porque tem muita gente com crise de ansiedade, e nem tudo é espiritual, e não sei o quê. Não, irmão, é aí que nós temos que falar. Porque se a palavra de Deus não curar, nada vai curar. Se a palavra de Deus não resolver, nada vai resolver. Então a solução para a ansiedade é a oração. Aleluia. Ah, pastor, mas em alguns casos que toma remédio. Se tiver que tomar um remédio prescrito pelo médico, tome o remédio. Mas não deixe de orar, não deixe de ir na fonte, não deixe daquilo que é o principal. Aleluia. Hoje eu passei um dia ruim. Hoje eu passei um dia de cama. Quem me vê aqui de pé agora não imagina. E aí o Lipe foi lá orar por mim, depois a Laura foi lá orar por mim. Só a pastora não orou por mim, acho que eu fiz. Só que a pastora levou um remédio lá para mim. Tomei o remédio. Eu estou aqui, estou bem, estou de pé. Mas a glória não é do remédio, a glória é do Senhor. Obrigado, pastora, por ter me servido o remédio. Mas foi a oração do Lipe que me curou. Aleluia. Hoje é um bom dia para falar que a glória tem que ser dada só a Deus, né? Se é que você me entende, canelense. É a Ele que tem que ser dada toda a glória, a ninguém mais. Aleluia. Então, não pode falar. Agora, por exemplo, tem essa situação terrível, irmãos. Não tem outra palavra para dizer. Essa tragédia que nós estamos enfrentando e passando agora. E tem gente com medo de pregar a palavra agora por causa disso que está acontecendo. Mas é agora que a palavra tem que ser pregada. Porque eu duvido que 90% de nós aqui não aceitou Jesus quando a nossa vida estava uma tragédia. Aleluia. E eu aqui não estou diminuindo a dor de ninguém longe de mim. Tem amigos, tem familiares, tem irmãos que estão passando por situações terríveis. Mas, por exemplo, essa semana eu conversei com alguém, atendemos alguém que está com uma doença, ou estava, porque nós já oramos em nome de Jesus para Deus curar, estava com uma doença que médico nenhum descobria, exame nenhum aparecia, e estava com medo, estava chorando, estava a tragédia da vida dessa pessoa. Para ela essa é a maior tragédia de todas. E só Jesus pode resolver. Imagina se eu falasse para ela assim: eu não vou falar de Jesus para essa pessoa agora, assim, porque ela está passando por um momento difícil. Não, irmão, esse é o momento de falar de Jesus. Eu não aceitei Jesus quando estava tudo bem na minha vida. Eu aceitei Jesus quando eu estava no fundo do poço. Eu aceitei Jesus quando eu entendi que a minha situação, a minha vida era uma tragédia. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada sempre. E se a Bíblia diz que a solução para a ansiedade é a oração, você tem que orar mais, eu tenho que orar mais, nós temos que orar mais, em nome de Jesus. Aleluia. E voltando aqui para os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos, porque Ele está sempre além de nós, Ele já foi lá na frente, Ele já viu o futuro. Quando você fala com Deus, é engraçado que muitos de nós, quando não acreditamos em Jesus e na palavra de Deus, nós procurávamos pessoas para ler o nosso futuro, para saber sobre o nosso futuro, tudo papo furado, conversa de demônio.
E a gente ia atrás disso tudo. Agora que a gente tem total acesso, porque não precisa do pastor, não precisa da irmã, não precisa de intermediário nenhum. Você só chega a Deus através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Hoje que você tem um livre acesso a Deus, não pergunta o futuro para Ele. Por quê? Porque Ele conhece o futuro, porque Ele já viu o teu ano de 2025, porque Ele já viu os próximos 10 anos da tua vida. Então consulta Ele quando você estiver ansioso, porque os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos. Aleluia! Você pensa aqui e Deus pensa lá onde meu braço não alcança mais. Diga glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E Jeremias 29:11 foi o texto que nós lemos o seguinte: diz: eu sei bem os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Primeiro, Deus conhece cada um de nós. Você tem que saber quem você é em Cristo. Aleluia. Um dos maiores problemas que essa geração enfrenta é uma crise de identidade, onde está havendo uma pesquisa que quase 70% dos crentes que começam a fazer uma faculdade desistem da fé, abandonam Jesus. Porque lá são ensinadas, e não precisa ser faculdade, há 10 anos precisava, agora eles ensinam na primeira série. Ideologias do inferno sendo ensinadas para as nossas crianças na escola. Ideologias do inferno sendo ensinado. Você não tem como estar numa escola que só ensina coisa cristã, assim como você não consegue comer num lugar onde lá todo mundo é crente. Ou seja, não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos crer em Deus, que nós somos filhos dele, e nós temos em Cristo uma identidade em Jesus, que os nossos filhos ouçam o que ouvirem, nada vai mudar o pensamento deles. Para isso eles estão sendo ensinados a palavra de Deus. Mas mais do que meia hora de culto no domingo, você pai, você mãe, tem a responsabilidade de apresentar Jesus para os teus filhos. Deus tem filho, Deus não tem neto. Deus não tem neto, o teu filho não é neto de Deus. Deus tem filhos, ele vai ter que aceitar Jesus, ele vai ter que se converter, ele vai ter que abandonar os seus maus caminhos. E isso vai depender de que seus pais o ensinem. Aleluia. Aí as crianças vão para a escola e lá mostram para elas um monte de ideologias do inferno que colocam em xeque e colocam em dúvida a identidade dessas crianças. Já atendi pais que vieram falar que seus filhos vieram já questionar sobre a sua sexualidade. E nós pais despreparados, muitas vezes não sabemos nem o que falar para os nossos filhos. Nós precisamos entender que Jesus está voltando. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a coisa vai piorar nesse mundo. Ah, pastor, mas eu queria que o pastor falasse que o mundo vai melhorar. Não vai, irmão. Quem vai melhorar é a gente. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Nós precisamos ensinar a nossa casa e os nossos filhos a servirem a Jesus. Mas esse mundo jaz no maligno e ele vai piorar. Ah, pastor, está repreendido. Não adianta repreender o que já está escrito, irmãos. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos acreditar mais em Deus. Nós podemos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós podemos levar Jesus para o trabalho, para a escola, onde nós formos, porque Jesus está em você. O fogo que nunca dorme, o fogo do Espírito Santo está na sua vida. Então aonde você chegar, o inferno vai ter que se submeter, o inferno vai ter que cair por terra, em nome do Senhor Jesus. É quando nós saímos da igreja no domingo de noite que a gente começa a mostrar que tipo de cristãos nós somos. Aleluia! Então acredite que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Acredite que Deus te fez perfeito. Ah, mas eu tenho um problema de saúde. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou assado. Ah, mas você é como Deus te fez para ser, irmão. Aleluia! Então Deus vai cuidar de ti. Deus tem cuidado de ti. Porque Deus tem cuidado de vós. Lembra o que Pedro falou? Então deixa toda a ansiedade de lado, deixa todo o medo de lado e descansa no Senhor, irmão. Porque os planos dele para a tua vida são maravilhosos. Pastor, como é que tu pode falar isso? Porque a Bíblia fala isso. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu estou falando o que Deus disse. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal.
Mas qual é o fim que nós devemos esperar? É aqui que muita gente se perde, porque a gente não sabe o propósito da nossa vida. E aí a gente fica com crise de identidade, crise de um monte de coisa. Mas o fim que nós devemos esperar é que nós estejamos fazendo a vontade de Deus e cumprindo o nosso propósito enquanto estivermos aqui nesse mundo. Deus te chamou, Deus te trouxe aqui com um propósito. E quando você encontra o propósito da sua vida, você não tem medo de mais nada, você não fica ansioso por mais nada, porque sabe que Deus está cuidando de ti. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas para eu cumprir meu propósito, eu preciso de paz. E é isso que Deus está prometendo aqui. Filipenses capítulo 4 e versículo 7 fala sobre a paz que excede todo entendimento. Aleluia! A paz que excede todo entendimento. Em meio às dores, em meio aos sofrimentos, eu duvido alguém aqui que já não sofreu pra caramba, já não sentiu dores terríveis. Mas em meio a essas dores, em meio a esses sofrimentos, nós podemos estar em paz para lutar, nos erguermos e seguirmos caminhando. Não tem preço, irmãos. Não tem preço. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. A paz desse mundo ela é momentânea, ela é passageira. A pessoa recebe uma notícia alegre, ou a pessoa conquista algo, ou a pessoa, muitas vezes, até muitas pessoas afundadas no vício, bebem algo, usam algum entorpecente, e elas ficam em paz por um momento. Mas depois daquela paz de minutos, talvez de horas, vem o sofrimento novamente, vem a angústia novamente, vem a dor novamente. E você entende que aquilo não adianta de nada. O que nós precisamos é a paz que Jesus dá para nós, a paz que excede todo entendimento. Você vai estar no meio da prova, você vai estar no meio da luta, você vai estar no meio da dificuldade. Deus vai ficar em silêncio diante de ti muitas vezes. Mesmo assim você vai estar em paz e adorando o Senhor, porque você ama Jesus, porque você ama Jesus. Tu ama o teu familiar, tu ama os teus filhos, tu ama teu esposo, teu esposo. Mas nem sempre vocês estão às mil maravilhas, é ou não é? Às vezes tem uma discussão, às vezes tem uma briga, às vezes tem alguma coisa. Mas daqui a pouco já passa, já você não manda ele embora por causa disso. Você não manda ela embora por causa disso. Amém? Você sabe, nós estamos juntos aqui, estamos agarrados aqui, não vamos se largar por nada. É assim que tem que ser com Jesus. Às vezes ele vai ficar em silêncio. Como aquela mulher cananeia que estava com a filha endemoniada, ela foi clamar por Jesus, e Jesus ficou em silêncio, não respondeu palavra nenhuma para ela, diz o texto. Muitos de nós teríamos ido embora, porque uma das piores coisas é ser ignorado. Jesus ignorou a mulher naquele primeiro momento, mas ela continuou insistindo, ela continuou adorando. A Bíblia diz que ela se prostrou e adorou quando ela foi ignorada por Jesus. Nós só nos prostramos e adoramos quando somos abençoados. Nós só nos prostramos e adoramos quando estamos alegres. Nós só nos prostramos e adoramos quando recebemos de Deus algo que queremos. Não, é adorar em todo o tempo, é se prostrar em todo o tempo, é glorificar a Deus em todo o tempo. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a luta que você está enfrentando, é adorar a Deus em todo o tempo. Olha o que diz o versículo 6, o versículo 8 ainda do texto que lemos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas esses caminhos levam à morte. É por isso que a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. O coração é a vontade, é o desejo. E às vezes tu está crente que aquilo ali é de Deus. Tu está crente que aquela decisão que tu tomou é de Deus. Tu está crente que aquela decisão, aquele caminho que tu começou a trilhar agora é de Deus. Mas não é. Se não tem a ver com aquilo que Jesus prometeu, não é. E não vai te trazer paz. A bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores, diz a palavra do Senhor. Então pare de querer andar pelos teus caminhos, irmão.
Pare de querer andar pelos caminhos de alguém que você ouviu na internet. Pare de querer andar pelos caminhos que um amigo, que nem amigo teu, quer te levar. E ande pelo caminho da palavra de Deus. Mais do que isso, ande pelo verdadeiro caminho, porque o caminho é uma pessoa, e esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Vai dando glória para eu achar que está bom, irmão. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Fala da nossa relação, ou melhor, da relação entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Da relação entre os nossos caminhos e o caminho de Deus. Lembra que eu falei? Nós aqui, Deus aqui. E é só porque meu braço só vai até aqui. Aleluia. Os caminhos de Deus muito maiores que os nossos. Isso fala de superioridade, da soberania de Deus. A gente falha muitas vezes, e aí eu me coloco como um pai e como filho também. Eu sou. A gente sempre acha que nosso pai não tem razão. A gente sempre acha que sabe tudo. A gente sempre acha que a gente está atualizado. O jovem que está aí, não é porque teu pai não sabe as gírias que tu fala, que ele não sabe muito mais da vida do que tu. Um pai, escute isso aqui, ó. Isso vale para os jovens. Um pai ímpio, às vezes vai saber mais do que tu, que é um filho crente. Porque o teu pai sempre vai querer o teu bem. Muito provavelmente ele já passou por tudo que tu está passando e ainda mais. Ele sabe os caminhos que ele tomou, que levaram ele para o abismo, e os caminhos que ele tomou, que levaram ele à vitória. Então ouça os seus pais e obedeça aos seus pais. Porque se você não fizer isso com o teu pai e a tua mãe que tu está vendo, tu nunca vai fazer isso em relação a Deus. Se tu não obedece pai e mãe que tu está vendo, se tu não honra pai e mãe que tu está vendo, tu nunca vai fazer isso com Deus que tu não vê. Aleluia. Parece que os pais estão querendo dizer: fala mais, Jesus. É uma dificuldade imensa. E aí eu vou falar para os pais agora. Porque é uma dificuldade imensa, às vezes, de você se submeter a um Deus que você não vê. Que vocês que deram glória aí, talvez não se submetiam aos pais de vocês também. Isso é meio cíclico, né, irmãos? Não existe o filho perfeito, nem o pai perfeito. Todos nós que honramos nossos pais, em algum momento os desonramos. Todos nós que obedecemos, em algum momento desobedecemos, faz parte. Mas para que nós entendamos, irmãos, se nós amamos a Deus, nós devemos obedecê-lo, porque os pensamentos dele, superiores aos nossos, infinitamente mais altos do que os nossos. E os caminhos de Deus também são mais altos que os nossos, porque quando nós escolhemos um caminho, quando nós trilhamos um caminho, nós estamos pensando no objetivo, mas saiba que o objetivo de Deus é maior do que o teu. Ele quer te dar o fim que tu espera. Quem é que espera para a sua vida aqui um final de derrota, um final de desgraça, um final de condenação, um final de dor, um final de morte? Ninguém aqui espera isso. Todo mundo quer ter um final abençoado. Se eu perguntar como é que tu quer morrer, ninguém vai dizer: eu quero morrer de acidente, eu quero levar uma facada, eu quero bater a cabeça no chão e morrer, eu quero morrer de forma trágica, afogado, eu quero isso, eu quero... Ninguém! Não, eu quero morrer em boa velhice, como diz a palavra, né? Eu quero morrer cheio de dias, em boa velhice. Todo mundo quer morrer bem, ou seja, todo mundo quer chegar no final da sua vida e estar bem, é ou não é? Mas tu não sabe às vezes como chegar no final bem. Deus já foi lá, Deus já sabe, Deus já viu o final de todas as coisas, aleluia. Submeta a tua vontade à vontade de Deus. Submeta os teus caminhos aos caminhos de Deus, para que você seja abençoado. Versículos 10 e 11, para a gente ir para o final aqui. Essa é só tática de pregador.
Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa referência à palavra de Deus quer dizer que a palavra sempre vai se cumprir. Quer dizer que tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Que tudo que Jesus disse vai acontecer. Aleluia, não tem volta. Olha só, pegando esse versículo 10 aqui, ó, que fala que a chuva desce do céu e não torna para lá, mas rega a terra, faz produzir, brota, dá semente ao semeador e pão para que come. A chuva, quando ela cai, ela começa uma reação em cadeia. Regar a terra é só a primeira parte. Aleluia. Eu vou voltar porque isso aqui pode mudar teu pensamento, pode mudar a tua vida. Quando a chuva ela cai na terra, ela só dá início a uma reação em cadeia, não é o final de tudo. Porque quando a chuva cai na terra, aí ela rega, aí ela produz o fruto, ela produz a semente. Diz a palavra de Deus, faz brotar, dá semente ao semeador e por final o pão dá o que come. Ou seja, no final dessa reação em cadeia, quando a chuva começa a cair na terra, o alimento ele fica pronto. Lá no final, não quando a chuva cai. Assim é a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Essa palavra que você está recebendo aqui hoje, dificilmente ela vai transformar a tua vida por completo, só ela. Ela vai cair nesse solo que é o teu coração. E são 4 tipos de solo que eu não vou falar hoje por causa do tempo. Mas vamos que esse solo seja fértil em nome de Jesus, amém? Essa palavra vai cair nessa boa terra. E ela vai brotar. E ela vai dar semente ao semeador. E ela vai dar o fruto no tempo certo, em nome de Jesus. É por isso que a chuva quando cai é só o início. A palavra quando entra é só o início também. Se você parar de crer, se você não obedecer, a palavra não vai surtir o efeito. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 10 ou no versículo 11, que a palavra que sair da boca de Deus, aleluia, a palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz. Aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, amém? E Deus, na sua palavra, ainda nesse versículo aqui, Deus na sua palavra, ou com a sua palavra, Ele nos prospera, irmãos. Ele nos prospera. Não estou falando só financeiramente aqui, mas principalmente emocionalmente. Não tem remédio que o médico te dê que cure as tuas emoções, irmãos. Não tem remédio que você possa tomar que cure os teus traumas. Não tem remédio que possa ser receitado para você, que você vai tomar, e como num passe de mágica, você vai esquecer de todos os teus traumas, você vai esquecer de todas as tuas dores, você vai esquecer de tanta coisa. Agora, quando a palavra de Deus entra no teu coração, irmão, ela começa a trabalhar no teu emocional, tu começa a vencer os traumas, tu começa a vencer as dores do passado. A palavra causa uma cura interior em nós, de forma que nós paremos de ser ofendidos como nos éramos antes. Paremos de ser, que nem o vídeo que eu postei hoje da irmã lá, uns crentes mimizentos, né? Que tudo acha ruim, tudo reclama, tudo se ofende, não dá para falar mais nada. Isso aí é doença emocional. Isso aí só quem pode curar é Jesus, é a sua palavra. Aleluia. Então quem é doente emocionalmente precisa ler mais a Bíblia, precisa orar, precisa pedir perdão para Deus, precisa se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, muda esse meu coração, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais ser dessa forma, e Deus vai mudar em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé agora sim para acabar. Se a palavra prospera, não só financeiramente, mas emocionalmente, a palavra prospera espiritualmente também. Que essa palavra aqui é espírito e vida. Nós nos acostumamos a
erradamente ou erroneamente, achar que viver no Espírito é viver demonstrando os dons e as manifestações do Espírito Santo. Aquele irmão está sempre com a Bíblia embaixo do braço, dando glória a Deus, ele nem dá bom dia para ninguém, é só a paz do Senhor. Esse vive no Espírito. Quem disse? Viver no Espírito é viver conforme a palavra de Deus manda que vivamos. É o fruto do Espírito sendo manifestado aí sim através da nossa vida. Aleluia. Tendo domínio próprio, sabendo em quem nós cremos e que vida nós queremos levar, irmãos. Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre essa palavra e orar para que Deus, em sua infinita bondade, aquele que já viu o teu futuro, aquele que já viu os teus dias daqui a alguns anos, que Ele possa acalmar o teu coração nessa noite. Aleluia, que você possa sair daqui, meu irmão, sem nada de ansiedade, crendo, acreditando que Deus tem o total controle da sua vida e que os pensamentos dele estão muito além dos teus, os pensamentos dele estão muito além dos meus, e que aquilo que nós estamos passando hoje, quem sabe você está vivendo uma dor, uma tragédia muito grande na sua vida, faz parte desse processo que vai te levar ao cumprimento de todas as promessas de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E o versículo 12 diz assim, para a gente encerrar: porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Irmão, a alegria que Deus nos dá faz com que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus na nossa vida. Porque nós, por nós mesmos, não teríamos motivos para estarmos alegres. Por nós mesmos não teríamos motivos para estarmos em paz. Por nós mesmos não teríamos nem condições de viver uma vida como nós estamos vivendo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos ajuda, Ele nos alcança. E toda a criação se alegra em nós, como o texto que nós lemos agora. Não esqueça, eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Oh, glória. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Isso, comece a adorar o Senhor, comece a falar com Deus. Oh, aleluia. Eu quero ouvir a voz da igreja orando e clamando ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os pensamentos de Deus, a mensagem dessa noite é essa: os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, irmãos, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Você pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Não fique esperando a música, é de propósito que eu estou segurando aqui. Cantar, todo mundo canta. Você tem que levantar a tua voz e glorificar o Deus vivo. E exaltar aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus Cristo, adore a Ele, glorifique a Ele, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, meu Senhor. Nos ensina, Senhor, a te amar, nos ensina a te obedecer, nos ensina a crer, Senhor, a saber que as tuas palavras, Senhor, elas não voltam vazias, meu Deus, a saber que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esse irmão, essa irmã que está passando por uma dificuldade muito grande na sua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, que através dessa palavra ela seja cheia de fé nessa noite, ele saia daqui cheio de fé nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para enfrentar todas as dificuldades, para enfrentar todos os medos, para vencer a depressão, para vencer a ansiedade, para vencer todas as suas crises emocionais, existenciais, em
nome do Senhor Jesus Cristo. Firma no coração de cada um a identidade de filho nessa noite, de filha do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, atende a oração do teu povo, atende a oração do teu povo, atende a oração do teu povo que clama nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pois tenho sede. Aleluia. Quero mais. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de